Olá, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam vivendo o melhor dia de suas vidas, gozando de saúde, de paz, de alegria, amando, os seus e amando aqueles que estão à sua volta no dia de hoje. Tudo bem? Vamos nos atentar para uma passagem bíblica aqui agora. Não podemos de maneira nenhuma ignorarmos os fatos, aquilo que acontece à nossa volta, no nosso dia, no nosso dia a dia, e aquilo que acontece também em terras distantes, também em lugares mais distantes do que o que nós habitamos. Vamos nos atentar aqui para uma época, uma passagem bem distante, um fato bem distante que aconteceu antes lá do malfeitor de Israel ser condenado à morte por ter se levantado contra as leis mosaicas, antes dos seus seguidores também terem sido mortos, antes dele ter sido vingado pelo seu Senhor, o seu Senhor ter vingado a sua morte, bem antes, uns 500 anos antes de tudo isso acontecer, antes ali do Senhor, do Senhor de Davi vingar a morte do seu Senhor, uns 500 anos antes, vemos a passagem de Ezequiel, capítulo 47. Ali em Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel foi arrebatado, e teve a visão de um templo, onde que ele ia nascer um rio ali em Jerusalém, dentro do templo, e o anjo, ou a pessoa que se manifestou ali para ele, ali, se revelou a ele, levou ele para fora do templo, e em uma certa distância do templo ele mostrou para ele um rio aflorando ali a flor da terra. E ele entrou para aquele rio e aquelas águas bateu ali no seu tornozelo. Ele andou mais ou menos uns 500 metros para frente e aquelas águas já batiam nos seus joelhos. E aquele anjo, aquele ser, levou ele mais uns 500 metros para frente e aquela água já dava para nadar, tinha que nadar, atravessar nado. E ele volta para a margem e quando ele volta para a margem ele percebe que no entorno daquele rio, nas margens daquele rio, havia árvore frutífera de todas as espécies, e que aquelas árvores tinham folhas constantes, ou seja, havia umidade ali, onde aquelas árvores estavam para manter as folhas delas constantes, e antes que elas caíssem os frutos, uma outra, a árvore já estaria produzindo, para que não faltasse frutos ali às margens daquele rio. Ali também havia muitos, ele começa a perceber que ali havia muitos animais. Hoje ali naquela região, se formos lá, já podemos perceber esses animais ali, porque começou a brotar a água doce, começou a brotar ali um pequeno rio que está descendo em direção ao Mar Morto. Antes isso era impossível, porque não havia água doce, então não tinha como árvores frutíferas naturalmente ali se desenvolverem, e nem animais. Acredito eu que na visão de Ezequiel não eram naturais, eram plantios, devem ser plantios que vão ser plantados ali em pouco tempo, ali vão começar a plantar ali árvores ali no entorno desse rio que está nascendo, porque agora ali tem água doce para poder regar essas plantas, acredito que vai começar a surgir ali grandes plantações. E os animais estão chegando, já foi relatado ali javalis ali, outros animais ali que estão chegando naquela região, porque agora tem água doce para eles poderem beber. Mas uma coisa também extremamente curiosa que eu percebo ali em Ezequiel, no capítulo 47, é que ali fala que haveria um tempo, em que a terra de Israel seria repartida novamente, a terra seria dividida novamente. E nessa divisão de terra seria dado uma parte aos gentios, a um povo estranho, alheio ali aos costumes judaicos, seria dado a este povo e esse povo moraria ali dentro da região de Israel, dentro de Jerusalém, sem nenhum constrangimento, gozando de um certo respeito pelos judeus, não só a questão da concessão, os judeus não só concederiam para ele aquele espaço, mas também os respeitaria. E nós estamos vendo isso acontecer hoje, tanto a questão do rio,
que está nascendo, né, está descendo em direção ao Mar Morto, né, já há peixes ali, já pode-se ver peixes ali se multiplicando ali naquelas águas doces. Em breve vai ter pessoas pescando, se é que já não tem alguém pescando lá com a peneira, algum objeto pequeno, mas a Bíblia fala de pescadores que vão pescar ali grandes proporções de peixe, né? E nós estamos vendo isso acontecer. E a questão também dos estrangeiros que morariam ali dentro de Jerusalém, de um período onde a terra seria repartida, né? E repartida também com estrangeiros ali dentro de Jerusalém. Estrangeiros esses que seriam respeitados, né, pelos judeus, ou seja, aquela propriedade que eles dominassem, aquela área que eles dominassem ali, que eles habitassem ali, seria respeitada pelo povo judeu. Estamos vendo isso, né, porque na verdade toda a profecia escatológica, né, que remetia ao tempo do fim, ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu lá no ano 70, né, como eu disse aqui no início do vídeo, né, o Senhor do Senhor de Davi vingou, né, o seu Senhor ali no ano 70, destruindo aqueles que havia se levantado contra o seu Senhor, destruindo aquela geração de judeu, né, que tinha Jesus como um malfeitor, um homem rebelde, né, um herege, que se levantava contra as leis de Moisés. Então isso se cumpriu no ano 70 e vem se cumprindo essa maravilhosa profecia nos nossos dias. Estamos tendo o prazer de ver, né, isso acontecer. Talvez hoje o mais gostoso, o mais relevante, talvez hoje, ao ir, né, a Jerusalém, talvez não seja mais a questão escatológica, né, a questão do tempo do fim que haveria de acontecer, do céu que haveria de se enrolar e que se enrolou, né, aquele céu que cobria os judeus, ele se enrolou no ano 70, quando o templo foi destruído. Jerusalém foi atacada e o templo foi destruído, o sacerdócio acabou e aquele céu que cobria os judeus já não existe mais, passou a não existir a partir daquela data, né? Então talvez o mais maravilhoso não seja ver esse fato histórico que aconteceu, mas essa profecia se cumprindo nos nossos dias. Os palestinos lá dentro de Jerusalém, vivendo lá em paz, né? De certa forma, sabemos que há um conflito ou outro por causa de alguns radicais, tanto de um lado, do lado de Israel, quanto do lado palestino, alguns radicais, mas eles estão vivendo lá em paz, né? Porque essa profecia está se cumprindo. E o rio também, que está surgindo, né? E desaguando lá no Mar Morto, promovendo vida, um lugar onde que era extremamente inóspito, né? Inóspito, agora já tem vida lá, tanto de peixes quanto de animais vivendo ali naquela região. E também em breve, né, acredito eu, que as gerações futuras, e talvez até a nossa também, vai ver plantios ali de frutas, né, como a Bíblia diz, né? É o nome desse canal, a forma que a Bíblia diz. Então procuramos dizer aqui aquilo que a Bíblia diz. Não criamos fantasia, não temos motivo, né, para isso, porque não temos o intuito de nos tornarmos ou nos colocarmos numa posição mais elevada, com os mais graduados, né, diante de Deus, a ponto de ser capaz de dirigir a sua vida, de te orientar quanto à sua vida. Não temos essa ousadia, porque Cristo falou que não era para ser dessa forma, né? Você tem o acesso direto ao Pai, que você não deve chamar ninguém como mestre, como Senhor, como pastor. Você não deve fazer isso, né? Porque um só é o vosso Deus e um só é o vosso Senhor, se referindo aos discípulos naquele dia. Se você se coloca na posição de discípulo, você tem que obedecer isso, né? Um é o vosso Deus e um é o vosso Senhor. Ninguém pode estar sobre a sua vida te dominando, te controlando, te falando o que você deve e o que você não deve fazer. Porque a graça de Deus está aí disponível a todos. Eu vou deixando aqui agora um forte abraço para você, graça e paz.